Olá, gente! Hoje vamos aqui mais uma vez refletir as nossas liturgias, tá certo? Continuando as atualizações para vocês, agora nós vamos atualizar as liturgias as leituras de segunda-feira, tá certo? As leituras de segunda-feira, as leituras lembram pra gente, né, da anunciação do Senhor, né? Quando o anjo Gabriel vai a Maria e anuncia a ela a boa nova de que ela será a mãe do Salvador, né? Que ela vai trazer ao mundo, né, o Salvador do mundo, né? Aquele que virá, né, para salvar a humanidade. Então, Jesus é o presente, né, de Deus para nós, né? Nascido de Maria. E então Jesus é Deus conosco, né? Inclusive até o anjo Gabriel fala para Maria, ele se chamará Emanuel, Deus conosco, aquele que cumpre a vontade do Pai. Então o Senhor age por meio de pessoas abertas e disponíveis, né? Das quais Maria é um grande exemplo, né? Ela não hesitou, né? Ela deu o seu sim, né? E se tornou a mãe de Jesus. Então, assim como ela, né, nós devemos também dar o nosso sim a Jesus. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 7, versículo 10 a 14. Depois, o capítulo 8, versículo 10. Isaías, capítulo 7, versículo 10 a 14. E depois, o capítulo 8, versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei e nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Então aqui, né, o profeta, né, Isaías, aqui Acaz, o Senhor fala aqui com Acaz, né, nessa primeira leitura do profeta Isaías, né, que ele diz: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Né? Então, Acaz diz: Não pedirei, nem o tentarei ao Senhor. Então, o Senhor diz a Acaz, né? Eis filho de... Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, né? Então, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A virgem a quem o Senhor estava se referindo é Maria. E o menino, né? O filho, né? O filho de Deus, né? Que se chamará Emanuel, Deus conosco, né? Que significa Deus conosco, é justamente o menino Jesus. Né? Então aqui na leitura do profeta Isaías, né? Já fala, né? Tudo o que ia acontecer, né? Aqui já diz, né? Realmente que o Salvador viria, né? Aquele que viria salvar a humanidade, certo? Agora, né, a segunda leitura, né, porque as leituras de hoje elas lembram a anunciação do Senhor, né, então hoje nós teremos duas leituras, né, do Antigo e do Novo Testamento e a leitura do Evangelho também. Então a segunda leitura está na carta aos Hebreus capítulo 10, versículo 4 a 10. Hebreus capítulo 10, versículo 4 a 10. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz:
Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima disse: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, Jesus ele veio, né, à Terra justamente para fazer a vontade de Deus. Então, nós devemos realmente ter isso como exemplo também, né? Fazer sempre cada vez mais a vontade de Deus. No próprio Pai Nosso, Dionísio, eu já falei tantas vezes, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha, né? Então, que seja feita a vontade de Deus, né? Então, nós devemos sempre cada vez mais procurar fazer a vontade de Deus, né? Assim como Jesus fez, né? Ele veio, né, para salvar a humanidade, né? Morreu por nós, né? E fez a vontade de Deus, né? E ressuscitou ao terceiro dia, né? Nós estamos, ele venceu a morte, né? E agora está vivo, né? Então, Jesus ele veio aqui à Terra justamente para fazer a vontade de Deus. Então nós devemos cada vez mais, né, fazer a vontade do Pai, né? Cumprir sempre cada vez mais a vontade de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e a este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, como a gente pode ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, o anjo ele veio até Maria, né, e disse que ela daria à luz a um filho, né, que ele é o Salvador do mundo, né, aquele que veio, né, para salvar a humanidade, né. Então, Maria perguntou, né, a única pergunta que Maria fez foi: como é que se dará isso, sendo que sou virgem e não conheço nenhum varão? Né? Então o anjo diz: você conceberá através do Espírito Santo, né? E no seu ventre, né, você vai conceber o Salvador, né? Ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, né? E aqui ele diz também: pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, né? O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Então, quando Maria ouviu isso, né, Maria ouviu, né, do anjo Gabriel a missão que Deus designou a ela, então ela disse: Eis aqui a serva do Senhor,
Faça-se em mim segundo a vossa vontade, né? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, né? Então ela deu o seu sim, né? Então, assim como Maria, nós também devemos dar o seu sim a Jesus Cristo, né? Maria deu o seu sim a Jesus, né? Acolheu, né, em seu ventre, né? Nós também devemos acolher Jesus Cristo no nosso coração. Nós devemos sempre, cada vez mais, dizer sim a Jesus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo. Eu também agradeço, né? Aos pouquinhos a gente vai colocando os vídeos também, todos em ordem, né? Em breve eu volto para a gente refletir as leituras de terça-feira, tá certo? Muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.